Primeiro erro. Qual que é esse primeiro equívoco? Inverter a ordem de alguns pronomes. Para que fique mais claro, eu vou dar um exemplo, tá bom? Como é que no caso vocês falam, eu quero te pedir um favor, em espanhol? Eu quero te pedir um favor. Se a gente percebe, em português é eu quero te pedir, ok? No caso, esse pronome vai antes do verbo, né? Então, muitos acham que em espanhol ficaria assim. Eu quero te pedir um favor. Só que não. No caso, esse pronome não vai antes do verbo, ele vai depois e de fato vai anexado ao verbo. Ó, eu quero pedir-te um favor, ok? Agora, quais são esses pronomes? E quando é que a gente coloca antes do verbo e quando coloca depois? Isso é que a gente vai ver agora, tá bom? Então, esses pronomes são chamados de, aqui eu tenho em espanhol, pronombres reflexivos, ok? Se eu falo a seguinte frase em português, eu lavo as mãos. Em espanhol, a gente falaria assim, yo me lavo las manos. A gente tem esse me, que não tem em português. Mas por que a gente usa? Porque a gente, no caso, lava as nossas próprias mãos, tá bom? As nossas próprias mãos. Como ficaria com os outros pronomes? Gente, esses daqui são os pronomes pessoais, tá? Se você ainda não conhece bem eles, eu fiz um vídeo. Eu vou anexar aqui, tá? Pause esse vídeo se você não viu, se você não conhece e veja, porque eu ensinei muitos detalhes interessantes, tá bom? Eu me lavo las manos. Eu lavo as mãos. Agora com tu, que seria você. Seria tu te lavas las manos. Ok? Ele, ella, ela, usted, o senhor ou a senhora, se lava las manos. Nosotros, que seria nós, nos lavamos las manos. Vosotros o vosotras os laváis las manos, ¿ok? Ellos, ellas o ustedes se lavan las manos. Gente, vosotros é muito comum na Espanha, ok? E ustedes nos outros países. Basicamente se refere a um grupo de pessoas, tá bom? Mas o mais importante, esses são os pronomes que a gente estava falando que vocês muitas vezes confundem. Mas agora a pergunta é, quando é que eles vão antes do verbo e quando vão depois? Vamos lá. Eles vão antes basicamente em três situações. Eles vão antes quando o verbo está em infinitivo. O infinitivo em português, né? Infinitivo, ok? Agora, o que é isso? Infinitivo é basicamente quando um verbo não foi conjugado, tá? Em geral, ele termina em ar, por exemplo, o verbo amar, em comer, e em ir, pedir, ok? Em espanhol seria amar, comer, pedir. Então, em geral, na verdade, praticamente sempre eles terminam assim. Só às vezes tem alguns verbos que terminam assim, acostar-se, ok? Acostar-se, tem esse se anexado no caso, tá? Mas, em geral é assim, termina em ar, ir, ok? Vamos ver um exemplo para que fique ainda mais claro. Em português a gente fala, eu quero te amar para sempre. Te amar. Por causa disso, muitos pensam que em espanhol ficaria, eu quero te amar
para sempre. Só que não. Como eu falei, quando o verbo está no infinitivo, o pronome vai depois, tá? Então seria assim, ó. Eu quero amarte para sempre, ok? Vamos ver com outro exemplo. Em espanhol seria assim: debes lavarte com jabón, ok? Debes lavarte com jabón. Jabón é sabonete, tá bom? Por quê? Porque esse verbo está em infinitivo, portanto, o pronome vai depois e anexado ao verbo, tá bom? Como ficaria com os outros pronomes? Eu fiz aqui uma tabela para que fique bem mais claro. Ficaria assim. Yo debo lavarme las manos. Tú debes lavarte las manos. Él, ella o usted debe lavarse las manos. Nosotros debemos lavarnos las manos. Ellos, ellas o ustedes devem lavar-se las manos. Então, se vocês observam, o verbo está no infinitivo. Portanto, somente a gente anexou o pronome depois do verbo, tá? Muito bem. Segunda situação em que o pronome vai depois do verbo. Quando o verbo está no gerúndio. Em espanhol a gente fala assim, gerúndio, ok? Gerúndio. Então, esse é o segundo caso que vai depois do verbo. Por exemplo, estás lavándote las manos con mucha agua, ok? Estás lavándote las manos con mucha agua. Lavando seria um verbo em gerúndio. O que é um verbo em gerúndio? Basicamente é quando você está executando a ação. Por exemplo, um verbo seria amando, comiendo, pidiendo, em espanhol, tá bom? Então, aqui você está executando a ação. Nesse caso também o pronome vai depois do verbo. Estás lavándote las manos con mucha agua, ok? Como ficaria com os outros pronomes? Vamos lá. Esses aqui são os pronomes pessoais, tá? E aqui, pronombres reflexivos em espanhol, ok? Yo estoy lavándome las manos. Tú estás lavándote las manos. Él, ella o usted está lavándose las manos. Nosotros o nosotras estamos lavándonos las manos. Ellos, ellas o ustedes están lavándose las manos, ok? Então, se vocês observam, a gente, no caso, nesses verbos, está executando a ação. O verbo está no gerúndio, lavando, lavando, em espanhol, tá? Portanto, a gente só anexa o pronome depois do verbo. Então, ficaria assim, tá bom? Terceiro caso, em que o pronome vai depois do verbo. Quando o verbo está no imperativo afirmativo. Imperativo afirmativo. Gente, o que é isso? Imperativo é basicamente quando a gente dá uma ordem, uma instrução, tá bom? A gente usa o imperativo afirmativo, tá? Não é negativo. E como é que ficaria? Ficaria assim. Lávate las manos. Lava seria o imperativo. Lava, lava. Agora a gente fala te. Lávate las manos. Se eu estou me referindo a você, tu. Agora, se eu estou me referindo a um senhor ou a uma senhora, como é que ficaria? Ficaria assim. Lávese las manos. E se eu estou falando para um grupo de pessoas, ficaria assim. Lávense las manos. Ok?
Então, só lembrando, o pronome reflexivo em espanhol vai depois do verbo e anexado ele somente em 3 situações. Vamos lembrar, quando o verbo está no infinitivo, ou seja, ele não foi conjugado, tá? Termina em ar, er ou ir. Quando o verbo está no gerúndio em espanhol, tá? Quando a gente está executando uma ação. E, finalmente, quando o verbo está no imperativo afirmativo, tá bom?